31. 17 napolitanos mortos. Abril de 1812 a junho de 1814. Na época, havia no exército britânico vários oficiais exploradores cuja tarefa era conversar com os habitantes da região, interceptar cartas do exército francês e estar sempre a par do paradeiro das tropas francesas. A ideia que o leitor tem de uma guerra talvez seja muito romântica, mas os oficiais exploradores de Wellington a superavam muito. Vadeavam rios ao luar e transpunham cadeias de montanhas sob um sol escaldante. Viviam mais atrás das linhas francesas do que das inglesas e conheciam todos que simpatizassem com a causa britânica. O mais extraordinário desses oficiais exploradores era, sem dúvida, o Major Colquhoun Grant, do 11º Regimento de Infantaria. Com frequência, os franceses, ao levantarem os olhos do que estavam fazendo, avistavam o Major Grant a cavalo. A observá-los do alto de uma colina distante, ele os estudava pelo telescópio e depois fazia anotações em seu pequeno caderno de apontamentos, e isso os deixava perturbadíssimos. Numa manhã de abril de 1812, por um grande acaso, o Major Grant viu-se entre duas patrulhas cavalarianas francesas. Quando lhe ficou claro que deles não escaparia, abandonou o cavalo e se escondeu numa mata. O Major Grant sempre se considerara um soldado, não um espião, e como soldado era questão de honra para ele envergar seu uniforme o tempo inteiro. Infelizmente, o uniforme do 11º Regimento de Infantaria, como de todos os regimentos de infantaria, era escarlate vivo, e como o Major Grant se escondia entre rebentos verdes de verão, os franceses não tiveram a menor dificuldade em vê-lo. Para os britânicos, a captura de Grant foi uma calamidade semelhante à perda de toda uma brigada de homens comuns. Lord Wellington logo enviou mensagens urgentes, algumas a generais franceses, propondo troca de prisioneiros, outras a comandantes de guerrilha, 68ª nota, prometendo-lhes dólares em moedas de prata e armas em abundância. Se resgatassem Grant, como as propostas resultaram em nada, Lord Wellington viu-se forçado a recorrer a outro plano. Contratou um dos mais famosos e ferozes líderes guerrilheiros, Jerônimo Saornio, para levar Jonathan Strange até o Major Grant. O senhor verificará que Saornio é um homem assustador, informou Lord Wellington a Strange antes de ele partir. Mas, quanto a isso, nada receio, porque honestamente, Mr. Strange, o senhor também é. Com efeito, Saornio e seus homens constituíam um bando de infames sanguinários, sujos, mal-cheirosos, barbados. Levavam sabres e facas no cinturão, fuzis na bandoleira. As roupas e os chairéis cobriam-se de imagens cruéis e implacáveis, caveiras e ossos cruzados, corações cravados em facas, forcas, crucificações em rodas de carroças, corvos bicando corações e olhos, e outros emblemas assim a menos. Essas imagens à primeira vista pareciam fabricadas de botões de madrepérolas, mas examinadas de perto revelavam ser dentes dos franceses que eles haviam matado. Saornio, em especial, tinha tantos dentes presos ao corpo que, ao se movimentar, produzia uma série de sons chacoalhantes, como se os franceses mortos ainda batessem os dentes de medo. Rodeados por esses símbolos e equipamentos da morte, Saornio e seus homens estavam seguros de infundir terror a quem encontrassem pelo caminho. Ficaram, portanto, um pouco desconcertados ao perceberem que, nesse aspecto, o mago inglês os havia sobrepujado, uma vez que levara consigo um esquife. Assim como muitos homens violentos, os guerrilheiros eram também um pouco supersticiosos. Um deles perguntou a Strange o que havia dentro do caixão. Sem lhe dar muita atenção, Strange respondeu que o esquife continha um homem. Após dias de intensa cavalgada,
O bando de guerrilheiros guiou Strange a uma colina que sobranceava a estrada principal e que conduzia para fora da Espanha e para dentro da França. Por essa estrada garantiram a Strange, com certeza, o Major Grant e seus captores passariam. Os homens de Sorneo montaram um acampamento nos arredores e se puseram à espera. No terceiro dia, viram um grupo grande de soldados franceses vindo pela estrada, e a cavalgar entre eles, de uniforme escarlate, o Major Grant. Imediatamente Strange ordenou que abrissem o esquife. 3 guerrilheiros pegaram pés de cabra e ergueram a tampa. Em seu interior, encontraram um corpo de cerâmica, uma espécie de manequim feito de argila vermelha e grosseira que os espanhóis usavam para fabricar pratos e jarros de cores vivas. Era de tamanho natural, mas tosco em extremo. 2 buracos representavam os olhos, mas não havia nariz. Estava vestido com esmero no uniforme de oficial do 11º Regimento de Infantaria. Agora, disse Strange a Jerônimo Sorneo, quando os batedores franceses chegarem àquele rochedo, assuma o comando dos homens e os ataque. Sorneo demorou um instante até compreender isso, muito porque Strange falava um espanhol com excentricidades de pronúncia e gramática. Quando por fim entendeu, perguntou: Devemos tentar libertar El Bueno Granto? El Bueno Granto era o nome do Major Grant em espanhol. Claro que não, respondeu Strange. Eu cuido de El Bueno Granto. Sorneo e seus homens desceram metade da colina, até um lugar em que árvores esparsas formavam uma cortina que os ocultava da estrada. De lá abriram fogo. Os franceses foram pegos de surpresa. Alguns morreram, muitos se feriram. Não havia pedras nem arbustos onde pudessem se esconder, mas a estrada ainda estava defronte deles, a oferecer uma boa oportunidade de deixarem seus agressores para trás. Depois de alguns minutos de pânico e confusão, os franceses se recuperaram, recolheram os feridos e saíram em fuga. Os guerrilheiros retornaram à colina, mas sem a convicção de haverem sido bem-sucedidos. Afinal, a pessoa de uniforme escarlate ainda estava entre os franceses em retirada. Quando chegaram ao lugar em que haviam deixado o mago, ficaram espantados ao notar que ele não se achava mais sozinho. O Major Grant estava com ele, sentados amigavelmente numa pedra. Comiam frango frio e bebiam clarete. Brighton é uma boa, dizia o Major Grant, mas prefiro o Weymouth. O senhor me surpreende, comentou Strange. Eu detesto Weymouth. Lá passei uma das semanas mais desgraçadas de minha vida. Estava terrivelmente apaixonado por uma moça chamada Marianne, que me rejeitou por causa de um sujeito que tinha uma propriedade na Jamaica e um olho de vidro. Não é culpa de Weymouth, retrucou o Major Grant. Ah, Capitão Sorneo, acenou para o comandante guerrilheiro, com uma coxa de frango na mão numa saudação. Buenos dias! Enquanto isso, os oficiais e os soldados da escola francesa seguiram em direção à França e, quando chegaram a Bayonne, confinaram o prisioneiro à guarda do chefe da polícia secreta local. O chefe da polícia se adiantou então para saudar o que acreditava ser o Major Grant. Ao apertar a mão do major, ficou um tanto desconcertado ao ver o braço todo do prisioneiro se desprender e ficar alargado em sua mão. De tão surpreso, deixou-o cair no chão, onde se espatifou em 1000 pedaços. Voltou-se para oferecer desculpas ao Major Grant e ainda mais pasmo ficou ao descobrir enormes rachaduras pretas em todo o rosto do major. A seguir, parte da cabeça do prisioneiro inglês caiu, com o que o homem descobriu que o major era completamente oco por dentro, e dali a instantes ele se desfez inteiro em pedaços, como o corpo de Humpty Dumpty em Mother Goose Melody. No dia 22 de julho, Wellington combateu os franceses nos arredores da antiga cidade universitária de Salamanca. Foi a vitória mais decisiva conquistada por um exército britânico em anos recentes. Nessa noite, o exército francês fugiu pelos bosques ao sul de Salamanca. Enquanto corriam, os soldados olharam para o alto e ficaram pasmos ao ver revoadas de anjos descendo por entre as árvores escuras. Os anjos brilhavam com uma luz ofuscante,
As asas eram brancas como asas de cisnes, e os mantos tinham as cores iridescentes da madrepérola, de escamas de peixe ou do céu antes de um raio sobrevir. Seguravam nas mãos lanças flamejantes e seus olhos reluziam com uma fúria divina. Voavam por entre as árvores com uma rapidez espantosa e brandiam as lanças ante o rosto dos franceses. Vários soldados, tomados pelo terror, correram de volta em direção à cidade, ao exército britânico que os perseguia. Um grande número deles estava por demais atônito para fazer outra coisa que não parar e olhar. Um homem mais corajoso e mais decidido que os demais tentou entender o que ocorria. Parecia-lhe de todo improvável que a providência tivesse de súbito se aliado aos inimigos dos franceses. Afinal, não se tinha conhecimento de tal fato desde os tempos do Velho Testamento. Notou que, enquanto ameaçassem os soldados com lanças, os anjos não os atacavam. Esperou que um anjo investisse contra ele e então enterrou nele seu sabre. A arma não encontrou resistência, nada exceto o ar vazio. Tampouco o anjo mostrou qualquer sinal de ferimento ou choque. Sem demora, o francês gritou a seus compatriotas que não havia o que temer. Os anjos não passavam de ilusões, produzidas pelo mago de Wellington. Não lhes fariam mal algum. Os soldados franceses continuaram, porque a os soldados franceses continuaram por aquele caminho, perseguidos pelos anjos fantasmas. Ao saírem dos bosques, deram na margem do rio Tormes. Uma antiga ponte atravessava o rio, levando à cidade de Alba de Tormes. Por um erro da parte de um dos aliados de Lord Wellington, a ponte fora deixada totalmente desprotegida. Os franceses a atravessaram e escaparam pela cidade. Poucas horas depois do amanhecer, Lord Wellington, muito cansado, atravessou a cavalo a ponte de Alba de Tormes. Acompanhavam-no 3 cavaleiros, o coronel Delancey, quartel-mestre auxiliar do exército, um jovem bem apessoado de nome Fitzroy Somerset, secretário militar de Lord Wellington, e Jonathan Strange. Estavam todos empoeirados, marcados pela guerra e sem dormir havia dias. Tampouco existia a possibilidade de que pudessem vir a fazê-lo tão cedo, pois Wellington estava resolvido a continuar perseguindo os franceses em fuga. A cidade, com suas igrejas, conventos e edifícios medievais, destacava-se com perfeita nitidez contra o céu opalescente. Não obstante, a hora não passava muito das 5:30. Alba de Tormes já havia despertado. Os sinos tocavam para comemorar a derrota dos franceses. Multidões de abatidos soldados britânicos e portugueses enchiam as ruas, e os habitantes da cidade saíam das casas para com insistência lhes oferecer pães, frutas e flores. Carretas transportando feridos alinhava-se contra um muro, enquanto o oficial encarregado enviava homens à procura do hospital e de lugares que os acolhessem. Enquanto isso, 5 ou 6 freiras de rosto franco e aspecto competente chegavam de um dos conventos e se misturavam entre os feridos, dando-lhes goles de leite fresco em canecas de estanho. Garotos, que ninguém conseguia persuadir a permanecer na cama, saudavam alegremente cada soldado que viam, e de improviso formavam marchas da vitória atrás dos que não pareciam se importar com isso. Lord Wellington olhou em volta. Watkins! Bradou, chamando um soldado de uniforme da artilharia. Sim, milord, respondeu o homem. Watkins, estou atrás do meu café da manhã. Por acaso não viu meu cozinheiro? Milord, o soldado Jefford disse que viu seu pessoal indo para o castelo. Obrigado, Watkins, disse Sua Excelência, e se foi cavalgando com o seu destacamento. O castelo de Alba de Tormes não era propriamente um castelo. Anos antes, no começo da guerra, os franceses lhe fizeram um cerco e, exceto por uma torre, não passava agora de ruínas. Aves e criaturas selvagens construíram ninhos e tocas, onde outrora os duques de Alba viveram rodeados de luxos inimagináveis. Os belos murais italianos que haviam dado fama ao castelo mostravam-se agora bem menos imponentes, pois os tetos tinham se deteriorado e cedido sob os violentos afagos da chuva, do granizo, da saraiva e da neve. A sala de jantar
faltavam algumas comodidades. Estava a céu aberto e no centro dela crescia um bidoeiro novo. Isso, porém, não perturbava nem um pouco os criados de Lord Wellington, acostumados a servir refeições da sua excelência em lugares ainda mais estranhos. Puseram uma mesa sobre o bidoeiro e a cobriram com uma toalha branca. No momento em que Wellington e seus companheiros chegavam ao castelo, estavam começando a distribuir pela mesa pratos com pãezinhos, fatias de presunto espanhol, tigelas de abricós e pires com manteiga fresca. O cozinheiro de Wellington apressou-se a fritar peixe e rins apimentados e a fazer café. Os quatro cavalheiros sentaram-se. O coronel Delancey afirmou que mal conseguia se lembrar de quando fizera a última refeição. Alguém mais concordou, e em seguida todos se entregaram silenciosamente à séria atividade de comer e beber. Começavam a se sentir um pouco mais eles mesmos e já se mostravam mais conversadores, quando o Major Grant chegou. Ah, Grant, disse Lord Wellington. Bom dia. Sente-se. Como alguma coisa? Daqui a pouco, milord. Primeiro tenho uma notícia para lhe dar, bastante surpreendente. Parece que os franceses perderam 6 canhões. Canhões? Replicou Sua Excelência sem muito interesse. Serviu-se de um pãozinho e de rins apimentados. Claro que perderam canhões, Somerset, disse, dirigindo-se ao secretário militar. Quantos canhões franceses capturei ontem? 11, milord. Não, não, milord, retrucou o Major Grant. Desculpe-me, mas me entendeu mal. Não me refiro aos canhões capturados durante a batalha. Refiro-me aos que nunca estiveram nela. Tinham sido enviados pelo general Caffarelly, no norte, ao exército francês, mas não chegaram a tempo para a batalha. Na verdade, nunca chegaram, sabendo que o senhor se encontrava nas proximidades, milord, e a assediar os franceses do general Caffarelly. Ficou ansioso por entregá-los com a máxima urgência. Formou uma escolta com os primeiros 30 soldados à disposição. Bem, milord, ele agiu às pressas e depois teve tempo de se arrepender porque, ao que parece, 10 dos 30 soldados eram napolitanos. Napolitanos? Mesmo? Replicou Sua Excelência. De Lancey e Somerset trocaram olhares de satisfação e até mesmo Jonathan Strange sorriu. A verdade era que, não obstante Nápoles fizesse parte do Império Francês, os napolitanos detestavam os franceses. Os jovens de Nápoles eram obrigados a lutar no exército de Napoleão, mas aproveitavam todas as oportunidades para desertar. Os jovens de Nápoles eram obrigados a lutar no exército de Napoleão, mas aproveitavam todas as oportunidades para desertar, muitas vezes fugindo em direção ao inimigo. Mas, e os outros soldados? Perguntou Somerset. De certo, temos de pressupor que impedirão os napolitanos de causar muitos danos. É tarde demais para os outros soldados fazerem alguma coisa, disse o Major Grant. Morreram todos. 20 pares de botas francesas e 20 uniformes franceses estão neste momento pendurados na loja de um comerciante de roupas usadas, em Salamanca. Os sobretudos exibem talhos compridos nas costas, como se feitos por um estilete italiano, e todos estão cobertos de manchas de sangue. Então, os canhões caíram nas mãos dos desertores italianos, é isso? Perguntou Strange. O que eles vão fazer? Começar uma guerra particular? Não, não, respondeu Grant. Vão vendê-los para quem lhes oferecer mais, para Lord Wellington ou para o general Castanos. Este era o nome do general responsável pelo exército espanhol. Somerset! Bradou Sua Excelência. Quanto devo dar por 6 canhões franceses? $400? Ah, milord, de certo vale $400. Fazer os franceses sentirem as consequências de sua insensatez. Mas não entendo por que os napolitanos não entraram em contato conosco. O que estariam esperando? Acho que tenho resposta para isso, disse o Major Grant. 4 noites atrás, 2 homens se encontraram secretamente num pequeno cemitério numa encosta próxima a Castle John. Trajavam uniformes franceses, rotos e se comunicavam numa espécie de italiano.
Conferenciaram um pouco e, ao se separarem, um seguiu para o sul, na direção do exército francês em Cantalapiedra, e o outro para o norte, na direção de Duero. Milord, creio que os desertores napolitanos estão enviando mensagens a seus conterrâneos para que se juntem a eles. Penso que acreditam que, com o dinheiro que o senhor ou o general Castanos lhes der em troca das armas, poderiam voltar para Nápoles num navio dourado. É possível que entre eles não haja um só homem que não tenha sido um irmão ou primo em algum regimento francês. Não querem voltar para seu país e enfrentar mães e avós sem levar consigo seus pertences. Sempre ouvi falar de que as mulheres italianas são muito impetuosas, concordou o coronel Delancey. Tudo o que temos a fazer, milord, continuou o Major Grant, é encontrar alguns napolitanos e interrogá-los. Estou convencido de que comprovaremos que sabem onde estão os ladrões e as armas. Há algum napolitano entre os prisioneiros de ontem? Inquiriu Wellington. O coronel Delancey mandou um homem investigar. Claro, continuou Wellington pensativo, que para mim seria muito melhor não pagar. Merlin! Era assim que chamava Jonathan Strange. Se nos fizer a bondade de evocar uma visão dos napolitanos, talvez tenhamos uma ideia de onde eles e as armas se encontram. Depois poderíamos simplesmente ir apanhá-los. Talvez, disse Strange. Parece-me provável que haja uma montanha de contorno estranho ao fundo, disse Sua Excelência animado. Ou um vilarejo, ou com uma inconfundível torre de igreja. Um dos guias espanhóis logo reconhecerá o lugar. É provável, disse Strange. É provável, disse Strange. Não parece ter certeza? Desculpe-me, milord, mas, como penso ter dito antes, visões são precisamente o tipo errado de magia para esse tipo de coisa. 69ª nota. Bem, tem algo melhor para sugerir? Indagou Sua Excelência. Não, milord, no momento não. Então está decidido, exclamou Lord Wellington. Mr. Strange, o coronel Delancey e o Major Grant podem concentrar a atenção na descoberta dessas armas. Somerset e eu vamos incomodar os franceses. A maneira vivaz com que Sua Excelência falou sugeria que ele esperava que todas essas coisas começassem a acontecer logo. Strange e os cavalheiros do Estado-Maior engoliram o restante do café da manhã e foram se ocupar das várias tarefas. Por volta do meio-dia, Lord Wellington e Fitzroy Somerset estavam montados em seus cavalos numa crista miúda perto do vilarejo de Garcia Hernandes. Na planície pedregosa abaixo, várias brigadas dos dragões britânicos preparavam-se para atacar alguns esquadrões da cavalaria que formavam a retaguarda do exército francês. Neste preciso momento, o coronel Delancey subiu ao cavalo. Ah, coronel, disse Lord Wellington, encontrou para mim algum napolitano? Não há napolitano entre os prisioneiros, milord, respondeu Delancey, mas Mr. Strange sugeriu que procuremos entre os mortos no campo de batalha de ontem. Por meios mágicos, identificou 17 cadáveres de napolitanos. Cadáveres! Exclamou Lord Wellington, surpreso, abaixando o telescópio. Mas para que ele quer cadáveres? Foi o que lhe perguntamos, milord, mas ele se mostrou evasivo e não respondeu. Entretanto, pediu que se ponham os mortos em lugar seguro, onde não se percam nem sejam importunados. Bem, creio que não se pode empregar um mago e depois reclamar que ele não se comporta como qualquer outra pessoa, disse Wellington. Nesse momento, um oficial que estava por perto gritou que os dragões tinham instigado os cavalos a ir a galope e em breve atacariam os franceses. As excentricidades do mago foram logo esquecidas. Lord Wellington levou o telescópio ao olho e os homens voltaram a atenção para a batalha. Strange, entre mentes, tinha deixado o campo de batalha e se dirigido ao castelo de Alba de Tormes. Na torre de armaria, o único lugar do castelo ainda em pé, descobriram um cômodo que ninguém usava e havia se apropriado dele. Ali se espalhavam os 40 livros de Norrell. Ainda estavam de certa forma inteiros, embora uns parecessem inegavelmente danificados. O chão se cobria de cadernos de notas e pedaços de papel com fragmentos de encantamentos e cálculos rabiscados por Strange.
Numa mesa no centro do cômodo havia uma tigela de prata rasa e larga, cheia d'água. As venezianas haviam sido bem fechadas e a única luz no cômodo irradiava da tigela de prata. Tudo considerado, era um verdadeiro antro de mago, e a bela criada espanhola que, a intervalos regulares, levava café e biscoitos de amêndoas, estava bastante apavorada e saía correndo sempre depois de depositar as bandejas. Um oficial do 18º Regimento dos Hussardos, de nome White, chegara para auxiliar Strange. O capitão White morava há algum tempo na embaixada britânica em Nápoles. Era perito em idiomas e entendia perfeitamente o dialeto napolitano. Strange não teve dificuldade de invocar as visões, mas, como bem previra, elas lhe forneceram pistas escassas do local onde se achavam os homens. As armas, descobriu, estavam semi-ocultas atrás de umas pedras amarelo claras, pedras que se alastravam generosamente por toda a Península Ibérica, e os homens acampados no aglomerado de oliveiras e pinheiros, a espécie de mata densa que podia ser vista ao lançar os olhos em qualquer direção. Postado ao lado de Strange, o capitão White traduzia para um inglês conciso e claro tudo o que os napolitanos diziam. Entretanto, embora houvessem fitado a tigela prateada o dia inteiro, pouco descobriram. Um homem que se sente faminto há 18 meses, que não vê a esposa ou a namorada por 2 anos, e que passou os últimos 4 meses a dormir na lama e nas pedras, tende a ficar com a capacidade de conversação um tanto embotada. Os napolitanos tinham muito pouco a se dizer, e o que diziam concernia sobretudo a comida que desejavam comer. Aos encantos de suas mulheres e namoradas ausentes que desejavam estar desfrutando, e aos macios colchões de penas nos quais gostariam de dormir. Durante metade da noite, Durante metade da noite e grande parte do dia seguinte, Strange e o capitão White permaneceram na torre de armaria, ocupados com o tedioso trabalho de observar os napolitanos. Perto do anoitecer do segundo dia, um ajudante de ordens chegou com uma mensagem de Wellington. Sua Excelência havia montado o quartel-general num lugar chamado Flores de Avila. Sua Excelência havia montado o quartel-general num lugar chamado Flores de Ávila, e Strange e o capitão tinham sido convocados para lá servi-lo. Então encontraram os livros e a tigela de Strange, recolheram outros pertences e puseram-se a caminho pelas estradas quentes e poeirentas. Flores de Ávila revelou-se um lugar ignorado. Nenhum dos homens e mulheres espanhóis que o capitão White interpelou tinham ouvido falar dele, porém, quando 2 dos mais notáveis exércitos da Europa acabaram de passar por uma estrada inevitável que deixa sinais dessa passagem, Strange e o capitão White concluíram que o melhor a fazer era seguir o rastro de equipamentos abandonados, carretas quebradas e cadáveres e melros com que haviam se banqueteado os exércitos. Contra um fundo de planícies desertas e forradas de pedra, essas cenas lembravam mais do que outra coisa imagens do inferno numa pintura medieval, e motivaram Strange a tecer vários comentários pessimistas a respeito do horror e da futilidade da guerra. O capitão White, soldado profissional, normalmente se sentiria inclinado a apresentar argumentos contrários, mas, impressionado também com o caráter sombrio do ambiente, limitou-se a observar: "É verdade, senhor. É verdade. De um soldado, porém, não se esperava que prolongue de um soldado, porém, não se espera que prolongue demais tais assuntos. Sua vida é repleta de privações e ele deve extrair prazer de onde puder, conquanto teve, conquanto leve algum tempo refletindo sobre as crueldades que vê. Basta juntá-lo a seus camaradas que seu ânimo logo se levanta." Strange e o capitão White chegaram a Flores de Ávila por volta das 9 horas, e depois de 5 minutos já estavam saudando os amigos calorosamente, ouvindo os últimos mexericos sobre Lord Wellington e fazendo um sem número de perguntas sobre a batalha do dia anterior. Outra derrota dos franceses. Mal se podia imaginar que tivessem presenciado qualquer cena angustiante nos últimos 12 meses. O quartel-general fora montado numa igreja em ruínas numa encosta acima do vilarejo, e era lá
que Lord Wellington Fitzroy Somerset o coronel Delancey e o Major Grant os esperavam. Embora houvesse vencido 2 batalhas em questão de dias, Lord Wellington não se apresentava no melhor de seu humor. O exército francês, famoso em toda a Europa pela rapidez de sua marcha, lhe escapara e se encontrava agora a caminho de Valladolid e da segurança. Para mim, é um mistério total como marcham com tal rapidez, queixou-se. Daria tudo para cansá-los e destruí-los, mas este é o único exército que tenho, não posso desgastá-lo. Recebemos notícia dos napolitanos e das armas, informou o Major Grant a Strange e ao Capitão White. Pedem $100 por peça, $600 ao todo. O que é muito, disse Sua Excelência sucintamente. Mr. Strange, Capitão White, espero que me tragam boas notícias. Não exatamente, milord, disse Strange. Os napolitanos estão num bosque, mas não faço ideia de onde fica. Não sei bem como prosseguir. Esgotei tudo o que sei, então trate de aprender algo bem depressa. Por um momento, pareceu que Strange daria uma resposta furiosa a Sua Excelência, mas ele pensou melhor, suspirou e perguntou se os 17 napolitanos mortos continuavam em lugar seguro. Estão no campanário, respondeu o coronel Delancey, sob a responsabilidade do sargento Nash. Qualquer que seja a serventia deles, aconselho a usá-los logo. Duvido que durem muito mais neste calor. Aguentarão mais uma noite, replicou Strange. As noites estão frias. Depois virou-se e saiu da igreja. Os oficiais de Wellington observaram-no se afastar com certa curiosidade. Sabem, disse Fitzroy Somerset. Não consigo deixar de me perguntar o que ele fará com esses 17 cadáveres. Seja o que for, disse Wellington, mergulhando a pena na tinta e começando a escrever uma carta para os ministros em Londres. Pensar nisso não lhe dá prazer. Está fazendo o que pode para evitá-lo. Nessa noite, Strange realizou uma magia que nunca antes tentara. Experimentou entrar nos sonhos do grupo de napolitanos. Nisso obteve êxito. Um homem sonhou que era perseguido até o alto de uma árvore por uma perna de cordeiro assada. Ficou na árvore, a chorar de fome, enquanto a perna de cordeiro corria em círculos e o cutucava de forma ameaçadora com a ponta do osso. Pouco depois, a perna de cordeiro se juntaram 5 ou 6 ovos cozidos maldosos que cochichavam as mais desagradáveis mentiras a respeito dele. Outro homem sonhou que, enquanto caminhava por um pequeno arvoredo, deparou com uma mãe morta. Ela lhe disse que acabara de espiar dentro de uma toca de coelho e no fundo dela vira Napoleão Bonaparte, o rei da Inglaterra, o Papa e o czar da Rússia. O homem entrou na toca para ver, mas ao chegar ao fundo descobriu que Napoleão Bonaparte, o rei da Inglaterra, o Papa e o czar da Rússia eram na verdade uma mesma pessoa, um homem enorme e inchado, tão grande como uma igreja, com dentes de ferro enferrujado e rodas de carroça em chamas no lugar dos olhos. Ah! Escarneceu o ogro. Não pensou que fôssemos de fato pessoas diferentes, pensou? Enfiou a mão num caldeirão fervente perto dele, tirou de lá o filhinho do homem que sonhava e o devorou. Em resumo, os sonhos dos napolitanos, embora interessantes, não eram muito esclarecedores. No mês seguinte, por volta das 10 horas, Lord Wellington estava sentado a uma escrivaninha improvisada no presbitério da igreja arruinada. Ergueu os olhos ao ver Strange entrar na igreja. Então? Perguntou. Strange suspirou e disse: Onde está o Sargento Nash? Preciso dele para trazer os corpos. Com sua permissão, milord, tentaria uma magia de que uma vez ouvi falar. 70ª nota. De imediato se espalhou no quartel-general a notícia de que o mago faria algo com os napolitanos mortos. Flores de Ávila era um lugar minúsculo, com quase não mais do que 100 moradias. A noite anterior resultara deveras aborrecida para um exército de jovens que acabara de conquistar uma grande vitória e se sentia inclinado à celebração.
Por isso, considerava-se extremamente provável que a magia de Strange se convertesse no melhor entretenimento do dia. Uma pequena multidão de oficiais e homens logo se formou para assisti-la. Na igreja havia um terraço de pedras que sobranceava um estreito vale e uma vista de montanhas altaneiras e pálidas. Vinhas e olivais cobriam declives. O sargento Nash e seus homens tiraram os 17 cadáveres do campanário e os puseram sentados contra um muro baixo que ficava na beirada do terraço. Strange percorreu a fileira olhando um por um. Creio que o avisei, disse. Creio que o avisei, disse ao sargento Nash, de que não queria que ninguém violasse os cadáveres. O sargento Nash se indignou. Estou seguro, senhor, retrucou, de que nenhum dos nossos rapazes tocou neles. Mas, milord, disse, recorrendo a Lord Wellington, quase não havia um só cadáver no campo de batalha a quem as tropas irregulares espanholas não tivessem feito alguma coisa. Discorreu sobre os vários defeitos nacionais dos espanhóis e concluiu que se um homem dormisse onde um espanhol o descobrisse, ele se arrependeria disso ao acordar. Lord Wellington acenou com impaciência para fazer o homem se calar. Não me parece que estejam muito mutilados. Não me parece que estejam muito mutilados, disse a Strange. Importa se estiverem? Strange murmurou sinistramente que supunha que não, mas que precisava examiná-los. Com efeito, grande parte dos ferimentos exibidos pelos napolitanos parecia ser os que lhes haviam causado a morte, mas todos os corpos estavam despidos e os dedos das mãos de vários deles haviam sido cortados para melhor se removerem os anéis. Um deles fora um jovem bem apessoado, mas sua beleza estava bastante desfigurada depois de lhe haverem arrancado os dentes para fazer uma dentadura e cortado quase toda a cabeleira preta para fazer uma peruca. Strange disse a um homem que fosse buscar uma faca afiada e ataduras limpas. Quando o homem lhe trouxe a faca, ele tirou o casaco e arregaçou a manga da camisa. A seguir começou a murmurar em latim. Depois fez um corte fundo e comprido no próprio braço, e quando saiu um bom e forte esguicho de sangue, salpicou com ele a cabeça dos cadáveres, cuidando de untar olhos, língua e narinas de cada um. Após um movimento, o primeiro cadáver se levantou. Houve um horrível som áspero enquanto os pulmões ressequidos se enchiam de ar e os membros se sacudiam de uma forma que afligia o olhar. Em seguida, um por um, os cadáveres ressuscitaram e começaram a falar num idioma gutural que continha uma porção bem maior de gritos do que qualquer outro idioma que os circunstantes conheciam. Até Wellington pareceu empalidecer um pouco. Somente Strange aparentemente não demonstrou emoção. Meu Deus! Exclamou Fitzroy Somerset. Que língua é essa? Creio ser um dos dialetos do inferno, respondeu Strange. Mesmo? Replicou Somerset. Bem, extraordinário. Aprenderam bem depressa, comentou Lord Wellington. Faz apenas 3 dias que estão mortos. Admirava pessoas que agiam prontamente de forma prática. O senhor fala esse idioma? Perguntou Strange. Não, milord. Então como vamos conversar com eles? Em resposta, Strange agarrou a cabeça do primeiro cadáver, abriu-lhe as mandíbulas tagarelas e cuspiu dentro de sua boca. De imediato ele começou a falar em seu idioma nativo, terreno, um forte dialeto napolitano que para a maioria das pessoas era tão impenetrável e quase tão horrendo como o idioma que falava antes. A vantagem, porém, é que o capitão White o compreendia perfeitamente. Com a ajuda do capitão, o major Grant e o coronel Delancey interrogaram os napolitanos mortos e ficaram muito satisfeitos com as respostas que obtiveram. Na condição de mortos, os napolitanos estavam infinitamente mais ansiosos por agradar os interrogadores do que qualquer informante vivo estaria. Ao que parecia, pouco antes de morrer na batalha de Salamanca, cada um desses infelizes recebera uma mensagem de seus conterrâneos escondidos nas matas, informando-os da captura dos canhões e lhes dizendo que rumassem para o vilarejo a algumas milhas ao norte da cidade de Salamanca.
Dali poderiam encontrar facilmente o caminho para a mata, seguindo os sinais secretos marcados com giz em árvores e penedos. O Major Grant reuniu um pequeno destacamento da cavalaria e, dias depois, voltou com as armas e os desertores. Wellington ficou satisfeitíssimo. Lamentavelmente, Strange não foi capaz de descobrir o encantamento que enviasse os napolitanos mortos de volta a seu sono impiedoso. 71ª nota. Fez várias tentativas, mas todas apresentaram poucos resultados, exceto uma que fez os 17 cadáveres crescerem de repente, até alcançarem 6 metros de altura e ficarem estranhamente transparentes, como enormes reproduções de si mesmos pintadas em estandartes de musselina fina. Quando Strange lhes devolveu o tamanho normal, o problema do que fazer com eles persistia. A princípio, foram colocados como os outros prisioneiros franceses, mas estes se queixaram alto e bom som por estarem sendo confinados com tais aberrações de andar trôpego e arrastado. De fato, comentou Lord Wellington enquanto observava os cadáveres com desgosto, não se pode culpá-los. Assim, quando os prisioneiros foram enviados para a Inglaterra, os napolitanos mortos permaneceram com o exército. Durante todo o verão, viajaram numa carreta puxada a boi e, por ordem de Lord Wellington, foram agrilhoados. Os grilhões destinavam-se a lhes tolher os movimentos e mantê-los num mesmo lugar, mas com os napolitanos mortos não temiam dor. Na verdade, não pareciam senti-la, não lhes era problema se libertarem dos grilhões, às vezes deixando para trás pedaços de si mesmos. Uma vez libertos, procuravam Strange e começavam a lhe suplicar, da forma mais lastimosa imaginável, que lhes devolvesse a plenitude da vida. Tinham estado no inferno e não ansiavam voltar para lá. Em Madrid, o artista espanhol Francisco Goya fez um desenho sépia de Jonathan Strange rodeado de napolitanos mortos. Strange está sentado no chão. Seu olhar é de desânimo, os braços pendendo ao lado do corpo, numa postura de impotência e desespero. Os napolitanos estão reunidos à sua volta. Alguns olham famintos para ele, outros trazem expressões de súplica no rosto. Um estende um dedo hesitante querendo tocar a parte de trás de seu cabelo. Desnecessário dizer, é um retrato bastante diferente de qualquer outro de Jonathan Strange. No dia 25 de agosto, Lord Wellington ordenou que os napolitanos mortos fossem destruídos. 72ª nota. Strange estava um pouco receoso de que Mr. Norrell tomasse conhecimento da magia que ele fizera na igreja em ruínas de Flores de Ávila. Não fez menção a ela nas cartas que escreveu e pediu a Lord Wellington que a omitisse em seus despachos. Sem dúvida, disse Sua Excelência, além do que Lord Wellington não tinha nenhuma vontade especial de escrever sobre magia. Detestava lidar com coisas que não entendia perfeitamente. Mas isso não será de grande valia, ressaltou. Todo homem aqui que tenha escrito uma carta para casa nos últimos 5 dias, de certo, fez um relato completo sobre ela aos amigos. Eu sei, replicou Strange, constrangido, mas as pessoas sempre exageram o que faço. É possível que lá na Inglaterra, depois de as pessoas desconsiderarem os adornos de praxe, minha magia já não parecerá tão notável. Simplesmente vou imaginar que curei um punhado de napolitanos feridos ou algo assim. A ressurreição dos 17 napolitanos foi um bom exemplo do tipo de problema que Strange enfrentou na última metade da guerra. Assim como os ministros antes dele, Lord Wellington estava mais acostumado a usar a magia com o fito de atingir seus objetivos e exigia do mago encantamentos cada vez mais sofisticados. Contudo, ao contrário dos ministros, Wellington tinha pouco tempo de exposição para ouvir as longas explicações de por que uma coisa não era possível. Afinal, ele comumente exigia o impossível dos engenheiros, generais, oficiais e não via motivo para abrir exceção ao mago. Encontre outro jeito, era tudo o que dizia, enquanto Strange procurava explicar que essa ou aquela magia não era realizada desde 1302, ou que o encantamento havia se perdido, ou que sequer jamais existira. Assim como aconteceu quando começou a praticar magia antes de conhecer Norrell, Strange via-se obrigado a inventar a maioria das magias que fazia, com base em princípios gerais e nas histórias que mais ou menos se lembrava de livros antigos.
Em princípios do verão de 1813, Strange tornou a realizar uma magia que não se via desde a época do Rei Corvo. Mudou a posição de um rio. Sucedeu assim. Nesse verão, a guerra corria bem e todas as realizações de Lord Wellington redundavam em êxito. Ocorreu, entretanto, que, numa determinada manhã de junho, os franceses viram-se em situação bem mais vantajosa, o que havia muito não acontecia. Sua Excelência e os outros generais reuniram-se sem demora para discutir o que fazer para corrigir tal circunstância de todo indesejável. Strange foi chamado a se juntar a eles na tenda de Lord Wellington. Quando lá chegou, encontrou-os em volta de uma mesa na qual fora estendido um mapa enorme. Sua Excelência estava realmente com excelente humor nesse verão e saudou Strange quase que com carinho. Ah, Merlin, aí está o senhor. Eis nosso problema. Nos encontramos posicionados deste lado do rio, enquanto os franceses estão do outro. E me conviria muito que as posições se invertessem. Um dos generais pôs-se a explicar que, se o exército marchasse para o oeste aqui, depois construísse uma ponte sobre o rio aqui, depois travasse combate com os franceses aqui, levará muito tempo, afirmou Lord Wellington. Tempo demais. Merlin, não poderia dar um jeito de o exército ganhar asas e voar sobre os franceses? Acha que poderia fazer isso? Sua Excelência talvez estivesse gracejando, mas apenas um pouco. É só prover cada homem de um pequeno par de asas. Tome como exemplo o capitão Macpherson, disse olhando para um escocês encorpado. Imagino muito bem asas brotando de Macpherson e fazendo-o voar por aí. Strange observou o capitão Macpherson pensativamente. Não, disse afinal, mas ficaria grato, milord, se me permitisse tomá-lo emprestado, assim como o mapa, por umas 2 horas. Strange e o capitão Macpherson examinaram o mapa por algum tempo. Depois Strange tornou a se apresentar a Lord Wellington, dizendo que demoraria muito para brotar asas em cada soldado do exército, mas que não levaria tempo algum mudar a posição do rio. Serviria? No momento, disse Strange, o rio corre para o sul aqui, depois se desvia para o norte aqui. Se corresse para o norte em vez de para o sul e se desviasse para o sul aqui, então o senhor percebe, estaríamos na margem norte e os franceses na margem sul. Ah! Exclamou Sua Excelência. Muito bem! A nova posição do rio desconcertou os franceses de tal forma que várias companhias francesas, quando receberam ordens de marchar para o norte, tomaram a direção totalmente errada. Tão convencidas ficaram de que a direção oposta ao rio deveria ser o norte. Essas companhias jamais foram vistas outra vez e a suposição geral é que foram mortas por guerrilheiros espanhóis. Lord Wellington mais tarde comentou animadamente com o general Picton que não havia coisa mais extenuante para tropas de cavalos do que a marcha constante e que, a seu ver, no futuro seria melhor mantê-los parados, enquanto Mr. Strange movia a Espanha como um tapete sob os pés deles. Em Clementes, em Cádiz, o conselho regente espanhol mostrava-se muito preocupado com tal desdobramento, começando a duvidar se reconheceria o país quando este fosse por fim resgatado dos franceses. Uma queixa foi encaminhada ao ministro das Relações Exteriores, que muitos julgavam um ingrato. O ministro das Relações Exteriores persuadiu Strange a escrever uma carta ao conselho regente prometendo que depois da guerra recolocaria o rio na posição original, além de qualquer outra coisa que Lord Wellington venha a precisar mover do lugar durante o prosseguimento da guerra. Entre os muitos elementos que Strange deslocou de lugar estavam uma floresta de oliveiras e pinheiros em Navarra, 73ª nota. A cidade de Pamplona, 74ª nota. E 2 igrejas da cidade de Saint-Jean na cidade de Saint-Jean de Luz, na França, 75ª nota. No dia 6 de abril de 1814, Napoleão Bonaparte abdicou. Dizem que quando contaram a Lord Wellington, ele executou uma pequena dança
Quando Strange soube da notícia, soltou uma gargalhada, mas de repente parou e murmurou: Meu Deus, o que farão conosco agora? Supôs-se, na época, que essa observação um pouco enigmática referia-se ao exército, mas depois várias pessoas se perguntaram se talvez ele não estivesse falando de si mesmo e do outro mago. O mapa da Europa foi redesenhado, os novos reinos de Bonaparte foram desmantelados e os antigos recolocados no lugar. Alguns reis foram depostos, outros restituídos a seu trono. Os povos da Europa se congratulavam por afinal terem derrotado o grande intruso, mas para os habitantes da Grã-Bretanha parecia de súbito que a guerra tivera um propósito de todo diferente. Tornaram a Grã-Bretanha a maior nação do mundo. Em Londres, Mr. Norrell teve a satisfação de ouvir de todos que a magia, a dele e a de Mr. Strange, fora de importância vital para a obtenção disso. Certa noite, em fins de maio, Arabella voltou para casa depois de um jantar comemorativo da vitória na Carlton House. Ouvira falar do marido em termos calorosos, elogios e brindes foram feitos em homenagem a ele, e o príncipe regente lhe dissera muitas coisas lisonjeiras. Passava pouco da meia-noite e ela estava sentada na sala de estar, a refletir que tudo de que precisava para se sentir inteiramente feliz era o retorno do marido, quando uma das criadas irrompeu na sala e exclamou: Ah, senhora, o patrão está aqui! Alguém entrou na sala. Era uma pessoa mais magra e mais morena do que ela se lembrava. O cabelo estava mais grisalho e havia uma cicatriz esbranquiçada acima da sobrancelha esquerda. Não era uma cicatriz recente, mas Arabella jamais a vira antes. Os traços dele eram os mesmos, mas a fisionomia de algum modo mudara. Mal parecia ser a pessoa em quem ela pensava ainda momentos atrás. Antes, porém, que ela pudesse ficar decepcionada ou constrangida ou qualquer uma das coisas que receara sentir quando ele por fim retornasse, Strange olhou em volta da sala com um olhar vivaz e irônico que ela reconheceu num instante. Em seguida olhou para ela com o sorriso mais familiar do mundo e disse: Voltei. Na manhã seguinte ainda não haviam conversado uma centésima parte de tudo que tinham para contar um ao outro. Sente-se Sente-se aqui, disse Strange a Arabella. Nesta cadeira? Sim. Por quê? Para que eu possa olhá-la. Faz 3 anos que não a vejo e sinto muita falta disso. Preciso compensar essa carência. Ela se sentou, mas depois de uns 2 segundos começou a rir. Jonathan, não consigo manter o controle com você me fitando desse jeito. A essa velocidade só compensará sua carência em meia hora. Desculpe decepcioná-lo, mas nunca olhou para mim por tanto tempo. Estava sempre com o nariz enfiado em algum livro. Incorreto. Eu tinha me esquecido por completo de como você é briguenta. Passe-me aquele pedaço de papel. Vou anotar isso. Recuso-me, replicou Arabella, rindo. Sabe qual foi o meu primeiro pensamento ao acordar esta manhã? Que tinha de me levantar, fazer a barba e tomar o café da manhã antes que o criado de alguém levasse embora a água quente e os pãezinhos. Depois me lembrei de que todos os criados da casa são meus, que toda a água quente da casa é minha e os pãezinhos também. Não me lembro de ter me sentido tão feliz na vida. Nunca teve conforto na Espanha? Numa guerra, ou se vive como príncipe ou como vagabundo. Vi Lord Wellington, devo dizer, sua graça. 76ª nota. Dormir debaixo de uma árvore tendo uma pedra como travesseiro. Outras vezes vi ladrões e pedintes roncando em camas de penas em quartos palacianos. A guerra é uma grande confusão. Bem, espero que não ache enfadonha a vida em Londres. O cavalheiro de cabelos de algodão disse que quem experimentou a guerra com certeza se sente aborrecido em casa. Ah, de certo que não. Ora, com tudo limpo e coisas assim, e com todos os livros e pertences ao alcance da mão, a esposa à vista toda vez que se olhe? Quem disse isso? O cavalheiro com que tipo de cabelo? De algodão. Tenho certeza de que conhece a pessoa a que me refiro. Ele mora com Sir Walter e Lady Pole. Quero dizer, não estou certa de se ele mora lá, mas o vejo toda vez que vou à casa. Strange franziu o senho. Não o conheço. Como se chama? Mas Arabella não sabia. Imagino que seja algum parente de Sir Walter ou de Lady Pole. Estranho, nunca ter me ocorrido perguntar-lhe o nome. Ah, tive horas de conversação com ele. Mesmo? Não sei se aprovo. Ele é bem apessoado?
Ah, sim, muito. Curioso não saber seu nome. Ele é muito divertido, bem diferente da maioria das pessoas que conhecemos. E conversaram sobre o quê? Ah, sobre tudo, mas no fim ele sempre deseja me oferecer presentes. Na última segunda-feira quis importar um tigre de bengala para mim. Na quarta-feira quis me trazer a rainha de Nápoles porque disse: eu e ela somos tão parecidas que por certo nos tornaríamos as melhores amigas. E na sexta-feira pensou em mandar um criado me trazer uma árvore musical. Uma árvore musical? Arabella riu. Uma árvore musical. Ele diz que em algum lugar numa montanha com o nome de livro de histórias cresce uma árvore que dá partituras em vez de frutos. E a música é deveras superior a qualquer outra. Não sei dizer se ele acredita ou não nas histórias que conta. Na verdade, houve ocasiões em que cheguei a pensar se ele não era louco. Sempre dou alguma desculpa para não aceitar os presentes que me oferece. Isso me alegra. Não teria me sentido de modo algum inclinado a voltar para uma casa cheia de tigres, rainhas e árvores musicais. Tem tido notícias de Mr. Norrell? Não recentemente. Por que está sorrindo? Perguntou Strange. Estou? Não notei. Pois bem, vou lhe contar. Uma única vez ele me mandou uma mensagem, e foi tudo. Uma vez? Em 3 anos? Sim. Há cerca de um ano, correu um boato que você havia morrido em Vitória e Mr. Norrell enviou Childermas para perguntar se era verdade. Eu sabia tanto quanto ele, mas naquela noite o capitão Moulthrop veio até aqui. Não fazia 2 dias que tinha desembarcado em Portsmouth e veio diretamente para cá a fim de me dizer que não havia um pingo de verdade no boato. Jamais me esquecerei de quanto foi bondoso. Pobre jovem, o braço dele foi amputado, creio que havia apenas um mês, e ele ainda sofria muito, mas há na mesa uma carta que Mr. Norrell lhe enviou. Childermas a trouxe ontem. Strange levantou-se e foi até a mesa. Pegou a carta e a virou nas mãos. Bem, acho que devo ir, disse sem convicção. A verdade é que não estava muito ansioso nem entusiasmado para ver o antigo preceptor. Acostumara-se à independência do pensamento e ação. Na Espanha, recebera instruções do Duque de Wellington, mas a decisão sobre que tipo de magia utilizar para cumprir tais instruções coubera só a ele. Não lhe atraía a perspectiva de voltar a fazer parte, sob a orientação de Mr. Norrell. E após meses na companhia dos oficiais jovens, corajosos e arrojados de Wellington, a ideia de passar longas horas conversando apenas com Mr. Norrell lhe era um tanto penosa. Entretanto, apesar de seus receios, foi um encontro bastante amistoso. Mr. Norrell estava tão satisfeito em vê-lo, tão cheio de perguntas sobre a natureza precisa dos encantamentos que empregara na Espanha, tão cheio de elogios para tudo que fora realizado, que Strange quase começou a achar que fizeram um falso juízo do preceptor. Claro que Mr. Norrell nem quis ouvir Strange falar em abandonar sua condição de discípulo de Mr. Norrell. Não, não, não. O senhor deve retornar. Temos muito a fazer. Agora que a guerra acabou, todo o trabalho real está diante de nós. Precisamente estabelecer a magia para a era moderna. Recebi garantias gratificantes de vários ministros. Eles se mostraram desejosos de me assegurar da total impossibilidade de continuarem a governar o país sem o auxílio da nossa magia. E a despeito de tudo que o senhor e eu fizemos, existem conceitos errôneos. Ora, ainda outro dia ouvi por acaso Lord Castlereagh comentar com alguém que o senhor, ante a insistência do Duque de Wellington, empregou magia negra na Espanha. Sem demora, assegurei a sua excelência que o senhor nada mais empregou que métodos mais modernos. Strange ficou em silêncio e depois inclinou a cabeça ligeiramente, de uma forma que Mr. Norrell de certo entendeu como assentimento. Mas falávamos sobre se devo ou não. Mas falávamos sobre se devo ou não continuar como seu discípulo. Dominei todos os tipos de magia da lista que o senhor me preparou 4 anos atrás. O senhor me disse, antes de eu partir para a Península Ibérica, que estava extremamente satisfeito com minha evolução. Creio. Como creio? Há de se recordar. Ah, mas aquilo foi só o começo. Preparei outra lista enquanto o senhor estava na Espanha. Chamarei Lucas para que vá pegá-la na biblioteca. Ademais, existem outros livros, sabe, que quero que leia. Piscou nervosamente os olhinhos azuis para Strange. Strange hesitou. Era uma referência à biblioteca de Heartfield Abbey, que Strange ainda não vira. Ah, Mr. Strange! Exclamou Mr. Norrell. Estou muito feliz que tenha voltado. Muito feliz em vê-lo.
Espero que possamos ter horas e horas de conversação. Mr. Lascelles e Mr. Drawlight estiveram aqui várias vezes. Strange disse que estava certo disso, mas não conversamos sobre magia. Venha de novo amanhã, venha cedo, venha para o café da manhã.